A Casa 8 descreve o mundo visto pela perspectiva da mutabilidade, ou seja, através de um momento limite a partir do qual uma mudança súbita é gerada. Um filme que expressa de uma maneira bastante evidente essa perspectiva é O Homem que Sabia Demais, feito pelo Hitchcock em 1956. O homem que sabia demais nesse filme é um homem a quem foi confidenciado um plano de assassinato numa situação bastante extrema. Antes de morrer esfaqueado, um espião lhe sussurra ao pé do ouvido as seguintes palavras: um homem, um chefe de Estado, vai ser morto, assassinado em Londres, em breve, muito em breve. Como ele passa a saber demais e como ele pode estragar os planos, raptam seu filho para que ele não diga mais nada. A partir de então, esse homem, um homem que sabia demais, mais a sua esposa, tentam resgatar o filho, se envolvendo e se aproximando cada vez mais daqueles que vão executar o assassinato. O assassinato em questão é de um primeiro-ministro que está de visita em Londres e que vai a um concerto musical num teatro. E ele deve ser assassinado num momento muito exato e preciso, quando soar a única batida de símbolos da música que vai ser tocada no teatro. Como a gente fica sabendo pela cena em que o matador de aluguel é instruído por um homem que lhe diz: vamos ouvir o momento exato em que você deve disparar. Ouça com cuidado. Ouça mais uma vez. Ouça a batida de símbolos. Como se vê, em tal momento, seu tiro nunca vai ser ouvido. Nem mesmo os ouvintes serão incomodados. E tendo dito isso, ele ainda acrescenta: eu espero não te chatear ao te dizer que você só tem tempo para um tiro. Se precisar de outro, o risco é seu. Ao que o matador de aluguel responde: eu não corro riscos. O filme todo caminha e procura levar o espectador a assistir a essa cena de assassinato. Como já anunciado na cena de abertura, quando aparece um músico batendo os símbolos e uma frase dizendo: uma única batida de símbolos, e como ela abalou a vida de uma família americana. A cena em questão, para o qual o Hitchcock dirige a nossa atenção, constitui, portanto, o coração do filme. Mas nessa cena, justamente nessa cena, o assassinato não é mostrado com a mesma velocidade com que ele ocorre na realidade, ou seja, assim, rapidamente, em um segundo. A cena em questão demora 10 minutos e ela mostra com uma riqueza de detalhes e bem devagar, todos os instantes de que se compõe o ato de assassinar. Como, por exemplo, o revólver que aparece por detrás da cortina, procurando a vítima. E, sobretudo, as notas musicais de uma partitura se sucedendo umas às outras e se aproximando cada vez mais da nota que corresponde à batida dos símbolos. Ao proceder assim, dilatando
encurtando o tempo com que se realiza um assassinato, o Hitchcock imprime um suspense e uma atenção maior à cena. Mas ele acaba mostrando também em que consiste precisamente o ato de assassinar. É um momento limite, um momento que exige uma resposta rápida e precisa, e fora do qual só há riscos. Mas no exato momento em que os símbolos estão prestes a tocar e que o revólver aponta definitivamente para a vítima, a mãe da criança raptada, que está no meio do teatro, grita. Esse grito é de propósito, ele tem uma intenção, tem a intenção de tirar a concentração do atirador, que acaba, de fato, errando o alvo, né? Como ela diz logo depois, eu vi o revólver. Ele estava apontando para o primeiro-ministro. Ele ia matá-lo. E eu percebi que tinha que gritar. Ao fazer tal confissão, a gente entende que ela tinha plena consciência que devia se antecipar ao momento visado pelo atirador e que ela tinha que gerar uma mudança súbita e radical na ordem dos fatos, gritando. O que só pôde ocorrer, eu devo lembrar, porque ela é o personagem que, desde o início do filme, aparece caracterizado como aquele que fareja o risco e o perigo, e que, tal como Hitchcock, sabe do que o mundo é composto. O mundo é composto de tensões, de situações extremas, de situações limites, que exigem de nós uma resposta rápida e precisa. E quando calculamos o mapa do Hitchcock, vemos que um planeta se posiciona justamente na casa 8, destacando-a. Por isso, se você que está me ouvindo ao longo de toda a sua vida, presta atenção nos riscos e nos perigos que uma situação oferece, ou se pergunta como uma situação pode ser alterada de uma maneira definitiva, é porque você, tal como Hitchcock, tem algum planeta na casa 8. Vejamos agora a casa 9.